Olá rapaziada, beleza? Boa tarde. Estamos com o nosso ilustre convidado, Gabriel. Nosso ilustre pateta, Mike. Só de menos. Nós meio que jogamos pra vocês lá no Instagram que a gente ia trazer um dono de OL pra estar entrevistando, tirando dúvidas, etc. Esfolar. Alguns motoboy querem que a gente esfole, mas não é assim, cara. Vamos fazer uma conversa bacana para que ele explique muitas dúvidas que nós temos, que não é respondida nem pelo iFood e muito menos por alguns outros donos de OL. Então, antes de qualquer coisa, eu agradeço muito por você vir aqui. Agradeço de coração É porque mesmo. ele veio aqui que é a casa dele, né? A gente tem que agradecer ele ter deixado a gente vir, Vira né? aqui no nosso canal. Calma, deixa eu terminar. Pô, o cara Bom, o Gabriel ele não é qualquer dono de OL. Ele foi um dos primeiros, né? O pioneiro. Aqui em Curitiba foi o pioneiro. Primeiro. Paraná. Nós chegamos aqui, chegou eu e o Eduardo da Dux. Nós somos as primeiras OLs aqui em Curitiba. Chegamos aqui em 2016 e Caraca. estamos aqui até hoje. Caraca, Nessa luta. 2016. Foi muito difícil o início da OL assim em Curitiba. Ninguém confiava, ninguém sabia como funcionava. Quando eu anunciava na OLX, vinha 40 motocas. Era o OLX, o anúncio? Eu anunciava na OLX. Aí eu estava num hotel ali no centro, eu alugava uma sala de hotel ali. Vinha 40 motoca conversar e desses 40 eu conseguia 3. Então você não é de Curitiba mesmo? Não, eu sou de São Paulo, eu tô há 6 anos aqui em Curitiba, né? E aí... Então, esse início que eu me ferrei, assim, foi extremamente catastrófico. Para mim conseguir montar uma equipe aqui, eu levei uns 2 meses. Caraca. Até conseguir montar a equipe, porque ninguém confiava. E quantos motoboys de início precisa? Não entendi. Para iniciar o Essa trabalho? operação. A operação isso. logística ela tem que começar com quantos motoboys? Então, depende. Em Curitiba, quando eu estava iniciando, a gente precisava de 15 motoboys. E para mim montar esses 15 eu levei 2 meses. 2 meses para conseguir 15. Caraca. Agora 15 motoboy perde na semana. Os tempos mudaram. Como que... Não, mas evoluiu muito esse negócio do OL também, né? Evolui hoje, né? Hoje em Curitiba nós estamos com 9 OLs. Caraca, só em Curitiba? Só em Curitiba. Isso Em São Paulo, na motoboy. última contagem de São Paulo que eu tinha visto, estava em 77. Dentro de Curitiba, 9 OL equivale a uma média de quantos motoboys? Acho que uns 500. 500 motoboys 500 trabalhando motoboys, só 9 de OL. OL. E hoje, com a estrutura que vocês têm, o tempo que vocês têm, quais são as dificuldades? Eu falo em manter motoboy, porque o que a gente vê muito na rua, eu vou falar como motoboy, Ok. a questão da pessoa entra numa OL para conseguir o cadastro e logo ela sai. E as pessoas que saem geralmente elas não voltam. É bem difícil. Para vocês dono da OL, como que é todo esse processo de chamar alguém, conquistar esse alguém sair e 99,9% das vezes eles vão sair falando mal. Para vocês aí como que é? A gente vê o nosso lado. Vamos colocar isso do início. No início, as taxas eram maiores, em primeiro lugar, para o iFood, e isso chamava muita atenção. Perante a todos os outros aplicativos que estavam chegando, aos poucos foi entraram e saíram, né? Teve aplicativos que entraram e estão saindo. O iFood pagava muito mais, e isso por si só já era o chamariz para o motoboy, então era fácil. Você anunciava para trabalhar no iFood, tenho vaga OL aqui. Cara, vinha um monte. A gente fazia um anúncio, vinha bastante gente, corria atrás, a gente preenchia as vagas, faltavam vagas. Eu tinha motoboy a mais e eu tinha que ficar dividindo vaga entre todos esses motoboys. Conforme o tempo foi passando, esse valor foi ficando defasado, foi havendo mudança e até o paradigma atual que o iFood se encontra. E hoje a gente faz anúncio e você... eu faço anúncio, estou pensando de motoboy. Os motoboys debocham da gente. Fala, é OL? É escravidão. É só o que os caras sabem falar. Então, Solta aquela figurinha no WhatsApp de chicotada. iFood. É padrão isso aí, é padrão. Hoje é o que a gente escuta. Então o que nós OLs começamos? A gente tem que aprender. Você tem que ter aquele jogo de cintura e começar a jogar conforme o jogo. Então a gente começa a fazer diferencial. A minha empresa, por exemplo, nós fizemos uma oficina mecânica, nós montamos uma oficina mecânica, então a gente está oferecendo serviço de oficina mecânica, serviço de socorro até meia-noite para o motoboy. A gente colocou convênio com posto de gasolina, convênio com loja que conserta celular.
a gente disponibiliza vale para motoboy, está fazendo adiantamento. A gente tentou começar a fazer o pagamento semanal, a gente teve um pequeno problema em relação ao pagamento semanal. Então a gente está tentando sempre fazer diferenciais para tentar trazer esse motoboy. E aí um dos diferenciais da minha empresa, que eu não sei como é que as outras OLs estão fazendo isso também ou não, é que o entregador, ele monta a própria escala e ele escolhe os dias que ele vai rodar. Isso é uma diferença Isso boa, é uma diferença boa. Para quem não boa. entende as outras, você manda seu nome e ele simplesmente decide o que você vai fazer. Escolhe um dia. No Rafael, eu particularmente, eu trabalho com o Rafael e com o Gabriel, então eu não posso falar mal disso. Mas a questão da oficina, é um diferencial seu, a sua oficina. Mas agora, por quê? É uma pergunta que muita gente faz. Por que geralmente as OLs, elas têm convênio com oficinas caras? E nem sempre a qualidade é legal. Se eu te disser que não é a oficina que é cara, é que quando você faz convênio, as oficinas elas querem cobrar mais caro pelo fato de ser convênio. Eles vão acabar cobrando mais caro, porque vai parcelar, não vai pagar à vista, então os caras cobram um preço um pouco mais alto. Então isso basicamente quer dizer que não é um motoboy. Afeta o motoboy no final dessa conta, mas e se a mecânica abre esse espaço? Uma OL hoje não tem menos que 50 motoboy, Sim. que seja menor. São 50 clientes novos, mesmo assim eles continuam cobrando mais por isso. Então, no meio que significa que eles não acreditam tanto que a OL vai pagar, no meu ponto de vista, porque são 50 motoboys a mais, 50 motoboys a mais no estabelecimento, o lucro é bom, não teria que ser diferente, não teria que ser diferente. Caramba, uma OL veio, me procurou, eu vou tentar diminuir o custo desses caras para que eles venham até aqui. Mas se você parar pra pensar, é como se fosse um sistema na mecânica, como se fosse um sistema de seguro, sabe? Sim. Quando você leva uma moto toda arrebentada, chama a seguradora e aquela mecânica que vai tratar daquela moto ali, fechou a seguradora, etc. Ela é conveniada. A mecânica não vai receber na hora da seguradora ou adiantar. Vai receber depois da moto estar pronta, depois o dono da moto ir lá assinar os papéis da seguradora, aí depois que ele vai receber. Não é coisa nem de 30 dias, é papo de 30, 60 pra cima. Então, mas não é o caso deles, porque o cara trabalha com quinzena. Eu acho que o cara, as oficinas aí, eu já entrei em outras OLs e tem oficina que produto de 20 cobram 40, daí você questiona. Essa foi a minha maior dor, por ter pensado em abrir a oficina. E a gente tem trabalhado isso no início, a gente começou a enxergar que nossos preços estavam altos, a gente foi lá, sentou de novo, eu sentei com os mecânicos, sentei com o antigo gerente da oficina e a gente foi lá, vamos abaixar esse preço mais ainda, vamos tentar abaixar. E a gente sempre está tentando se controlar para não deixar subir isso. Por quê? Porque senão os motoboys vão começar a olhar e falar assim, a gente vai lá, parcela tudo, mas é muito caro, então eu prefiro quando eu ter dinheiro eu vou em outro lugar. Na verdade é exatamente isso o pensamento. Entendeu? Aí é até ruim pra você, porque o motoboy fica meio apertado ali, não tem dinheiro para fazer manutenção. Só que ele não quer fazer manutenção naquela oficina conveniada, né, que está muito caro. E ele fica segurando uma relação, por exemplo. Vou esticar ela, de repente o cara acaba estragando a relação, fica na rua, aí não tem quem que busque ele, e se tiver alguém vai cobrar o olho da cara do cara. Aí ele vai ter que gastar aquele dinheiro que guardou para fazer a manutenção. Ele acaba ficando prisioneiro. E aí acaba afetando a própria OL, vocês mesmos, porque você vai ficar sem um motoboy por esse motivo, porque não quis fazer a manutenção naquela mecânica cara, né? Ficou puxando, guardando dinheiro para fazer uma manutenção de uma vez, uma mecânica um pouco mais barata, e acaba acontecendo. Então vocês como mecânica, vamos dizer que na Rápidos, estamos falando da Rápidos e do Gabriel, então vamos deixar bem entendendo para vocês para entenderem, não são todas, então depois nós vamos deixar o contato do Gabriel, até porque ele forneceu uma entrevista e não é fácil, as pessoas até duvidam um pouquinho do que a gente vai falar, do que vai ser falado, como vai ser falado. Então o Gabriel e a Rápidos, eles têm oficina, então o Gabriel hoje, se o cara chega e fala, não está muito acessível o preço, vocês tentam estudar esse preço para ver o que é melhor, vocês buscam diminuir. A pergunta é, a oficina não é só para visar lucro, lógico, tem que ter lucro, porque você tem funcionário, você tem água, você tem luz, tem aluguel, mas vocês tentam reduzir ao máximo para que o cara que esteja na sua OL se sinta confortável, não só a sua OL no caso. É que assim, o objetivo central da abertura da Rápidos Moto Center foi para que, para casos assim, o motoboy quebrava a moto e sempre ia para uma mecânica e acabava gastando o olho da cara naquele lugar e às vezes não ficava um serviço 100% perfeito, tinha muito retorno. O motoboy quebrava a moto de noite, tá lá
10, 11 horas da noite, não tinha quem socorresse. Então, esse foi o objetivo central, inicial, da abertura da Rápidos Motocenter. Nós abrimos para poder tirar toda essa dor que o motoboy sofria. Então, hoje, se o motoboy sofre um acidente, qualquer coisa, então a gente já, coisa de 20, 30 minutos, a gente já está no local do acidente com o carro da empresa para poder fazer a retirada da moto daquele entregador. Entendeu? Então, não foi... Essa ajuda é sem custo. Então, para os entregadores da Rápidos, sem custo. Nossa, isso é muito legal. É mais uma diferença. Com certeza, com certeza. Cada o que geralmente o pessoal fala, reclama das OLs, é justamente deixar o motoboy de lado, assim, sabe? Tipo, cara, eu não preciso de você, eu tenho mais 80 motoboy na fila pedindo para entrar na minha OL. Entendeu? É o principal reclamação. Eles reclamam do valor de taxa de iFood? Claro, reclamam. Eles reclamam de horário de pausa, etc. Tem, várias reclamações, mas a principal que mais falam é o descaso. Essa é a palavra que eu estava tentando procurar. O descaso que a própria OL tem com o motoboy. Eles falam, cara, eu não me importo contigo. Você pode sofrer um acidente, você pode acontecer de você não poder estar doente, pegou Covid e não precisa trabalhar, não tem problema. Eu tenho um monte de motoboy querendo trabalhar para mim. Então eu não preciso de você que precisa de mim. Tanto que tem vários prints aí. Se torna descartável. Tem vários prints. Hoje em dia a mesa tá virando de lado. Eu vejo que a mesa tá virando de lado, porque todos nós OLs hoje, assim, ao menos em Curitiba, a gente tá fazendo de tudo para poder segurar os motoboys. Tá tentando... Mas porque assim, ninguém quer ficar na OL. E quem tá, a gente tá tentando segurar com unhas e dentes, porque... Mas a recorrência de saída, vamos perguntar a pergunta do motoboy. A recorrência da saída, os motoboys eles entram e saem, você é dono do OL. E você pode explicar melhor pra gente quem são esses que entram e saem e quem são os que ficam? Porque eu acredito que existem dois lados da moeda. Eu sou motoboy, eu vejo como motoboy, mas eu como entrevistador preciso entender o seu lado. Como que fica pra você? O motoboy entrou, ficou 2 meses, saiu e falou mal, mas por que esses caras saem? Qual que os erros que eles cometem? Porque ninguém vai... eu fiz isso. Vou ter que ser bem sincero com isso. Então, é sinceridade. Vou ter que ser bem sincero. A gente tá pedindo só sinceridade. Eu vou colocar a maioria de todos os entregadores que entram e saem muito rápido e acabam falando mal da OL, são entregadores que não trabalharam direito. Não trabalhou direito. São entregadores que você pegar um fechamento de um cara desse, foi o cara que fez lá numa quinzena R$500, R$600. O Januário, ali. Entendeu? Não dá pra ver, mas ele tá ali. Você vê, eu tenho entregadores hoje em Curitiba que estão fazendo 3.200, 3.400 em 15 dias trabalhados. E a gente, tô falando de entregador, o entregador é escravo para conseguir fazer isso, ele vai ter que trabalhar direto. Não, é entregador que tá folgando uma vez na semana, que tá folgando um domingo por mês. Cara centrado. Porque é um cara que eu não tenho que chamar atenção nunca. O cara loga na hora certinho, o cara vai embora na hora certinho, não tem número alto de rejeite, entendeu? A conta do cara consecutivamente fica com a nota mais alta, então o cara consegue rodar e ganhar bastante dinheiro. O tempo que eu trabalhava para você, a rapaziada ficava meio que assim comigo, porque eu chegava lá, logava, dava 2 minutos, tocava o aplicativo, enquanto vários OLs ficavam lá esperando. Mas qual é a diferença da tua conta? Eu falei, cara, não sei, eu só trabalho, não faço nada de errado. Existe. Esse score ele existe mesmo, porque a gente não sabe. A gente não tem acesso a olhar o score, a gente não tem. Mas o tempo logado e a questão de finalização de corrida ajuda ele, porque qual que é a diferença do moving que às vezes... Porque eu conheço muito moving que sai 9 da manhã e roda até meia-noite. Ele roda quase o dobro para ganhar basicamente a mesma coisa com ele, mas ele tem orgulho só em dizer que ele não é o L, não é escravo, mas acaba se tornando um escravo sem o L. Então, pra gente entender melhor, cara, qual que é o algoritmo que usa o iFood, vamos dizer, para o L ter mais destaque? Isso aí é bem claro, isso aí já foi falado muitas vezes. É que o entregador OL, ele tem preferência no aplicativo do que o entregador nuvem. Por quê? Porque o entregador OL, a OL em si, a gente tem uma aderência, a gente tem uma escala a cumprir. Então o iFood sabe que a gente vai ter que colocar aqueles motoboys para trabalhar. Então por isso que a gente tem esse preferencial em relação à quantidade de entregas. Então 60% das entregas vão para a OL e 40% para a nuvem. Por quê? Porque a nuvem não são todos que vão logar, ele não tem aquela coisa, vai saber que todo dia vai logar aquela quantidade de entregador.
que o iFood espera que logue. Então o iFood é basicamente uma certeza. Sim, porque se o iFood não tiver a quantidade correta de entregador que ele precisa para poder fazer a entrega dentro da praça, eles fazem uma coisa que eles chamam fechar a praça. O que é fechar a praça? O cliente vai fazer o pedido e não tem restaurante aberto, ele não consegue achar restaurante aberto onde tem na localidade onde está com baixa demanda de motoboy. Aí o iFood fecha aquela praça, o cliente não consegue fazer o pedido, o restaurante não lucra, o iFood não lucra e o motoboy não lucra. Entendeu? Então o iFood precisa manter uma quantidade mínima de motoboy para fazer a praça funcionar, senão não gira. A vantagem do OL é isso. A vantagem do OL é porque ele tem a escala, a gente é obrigado, a gente tem uma escala que eu preciso apresentar todos os dias para o iFood. Então por isso que para mim poder manter essa escala, o percentual de quantidade de entregas vai sempre pender para o lado do OL. E entre uma OL e outra, o que diferencia? Não vamos falar nome, mas tem você e mais 2, 3 OL, que dividem a mesma praça. O que diferencia nessa praça os ganhos da sua OL e das outras OL? Todas as OLs têm o mesmo ganho, nenhuma OL ganha diferente da outra. O que conta é fugiu o nome da palavra agora. O que conta é o desempenho de cada OL. Se eu apresentar mais aderência, mais entregador na praça, mais tempo online, menos regente, mais rotas completas, mais a OL vai conseguir melhorar a pontuação dela, mais corrida consecutivamente vai ganhar. Ganhando mais corrida, você ganha mais do que outro OL. Entendeu? É só isso, é tudo questão de desempenho. Quanto melhor o desempenho, mais corridas. Então, por isso que muitas vezes você que já trabalhou comigo viu eu falar no grupo assim, pessoal, vamos cumprir o tempo online, porque você não pode pensar só no seu cadastro, você tem que pensar no cadastro do seu amigo, porque além de existir a sua pontuação individual, existe a pontuação da OL. Quanto maior a pontuação do OL, mais corrida vem para a OL e mais dinheiro você ganha. Então por isso que quando você entra, tem algumas OLs que os entregadores estão ganhando lá 3, 4 mil na quinzena, porque a pontuação daquela OL é boa. Só que se a OL continuar mantendo entregadores com um desempenho mais baixo, o desempenho mais baixo daqueles entregadores puxa a pontuação da OL para baixo. Então, e aí afeta todo mundo. Um trabalha muito bem e um trabalha mal. O desempenho desse aqui atrapalha aquele lá e no fim os dois ficam abaixo do que seria do desempenho que é o médio que o iFood pediria, entendeu? É que o iFood basicamente ele quer que a OL seja um time, né? Sim. E o time é basicamente isso, é um time de futebol. Se o atacante não estiver jogando bem, o time inteiro joga mal. Exatamente. Ou se o goleiro deixar vazar muita bola, o time vai receber muito gol, então... Exatamente. Só que se o time inteiro ficar bem organizado, trabalhando bem, tá, o time todo ganha. Então faz total sentido isso. Não sei se vocês sabem, mas a nuvem é algo relativamente novo no iFood. Antes era só o L. Não sabia disso não. Antes era só o L no iFood. A nuvem acho que tem 2 ou 3 anos só no iFood. E era melhor quando tinha só o L? Cara, as taxas eram melhores antes de ter nuvem. As taxas eram muito melhores e quer não, a nuvem é como se fosse uma concorrência da própria OL, né? Porque a gente perde muito entregador para nuvem pela questão do entregador não ter que cumprir horário, porque muito entregador não tem essa disponibilidade para poder cumprir o horário certinho, o almoço, a tarde ou a janta. Entendeu? Então ele vai para a nuvem porque na nuvem ele pode logar a hora que ele quer e deslogar a hora que ele quer. Aí consecutivamente ele mantém a nota que ele pode, entendeu? Porque se ele deslogar antes, ele vai perder. Eu não sei até que ponto isso é bom, para falar bem a verdade. Porque eu trabalhei. Faz errado. Exatamente, eu trabalhei das duas formas. Trabalhei como nuvem e trabalhei como OL. E foi ruim nas duas. E foi. Você é um caso. Eu não fui ruim em nenhuma. Mas o iFood foi ruim em uma. A nuvem era muito ruim pra mim. Mas muito ruim, cara. Era coisa assim de eu passar tipo 5 horas para tocar uma. Tipo de R$5, aquela mínima que o iFood tinha. Pra quem não sabe, o iFood ele tem um limite. Ele ficava no limite, onde não tem restaurante, não tem cliente, não tem ninguém. Aí já não é culpa do iFood. Não, mentira. Eu ia pro centro de Curitiba para esperar a corrida. Na época, bem antigamente, eu rodava com o iFood e com a Rappi. Tá vendo? 2 aplicativos. E não tocava nenhum. Já quando eu fui para o OL, o meu aplicativo era um dos que mais tocava. Da rapaziada que a gente ficava junto na praça do Barigui lá. Então, a minha experiência com o iFood, OL e nuvem, a OL superou demais. Mas eu acho que é justamente o que o Mike falou ali. Quando você tem muita liberdade,
a pessoa não sabe aproveitar essa liberdade. Tem que ter, com a liberdade que a nuvem apresenta, você tem que entender que assim, nem todo entregador consegue cumprir o horário certinho, Sim. fazer as coisas certinho. Às vezes toca uma corrida, se não está no valor que agrada a ele vai recusar, porque ele não tem aquela responsabilidade. Isso mexe no aplicativo? Isso mexe no score? Com certeza. Com certeza, quanto mais rejeite você tem, o algoritmo do aplicativo vai entendendo que aquele entregador não é confiável e não está apto para fazer entrega. Então ele vai diminuindo a quantidade de corrida que ele vai Mas você tem que fazer. rejeitar literalmente a corrida? O rejeite manual. Rejeito manual. Então Isso, se for por timeout, que é quando... Rejeite por timeout, que é o que quando deixa tocar até cair a entrega. É um tipo de rejeite também. É um tipo de rejeite também. E a punição é a mesma. Punição mesmo. Me enganou, Hércules. Vou te marcar aí. Agora você tá entendendo, né? Por que eu tô falando que é uma porcaria, né? Tá tirando sarro do Januário ainda. Coitado do Januário. Essa é a questão do nuvem e OL. Na OL, o cara sabe que nem na minha OL, como eu falei, o entregador, eu não obrigo o entregador a montar uma escala e ter que rodar. O entregador chega e ele escolhe quando ele pode rodar. Ele escolhe o turno, ele escolhe as datas. Eu sempre pego e bato um pouco na tecla falando que no final de semana a nossa escala é maior, que a gente precisa de mais entregadores no final de semana. Durante a semana o cara roda mais, se ele precisar folgar 2, 3 dias na semana, eu libero, entendeu? Mas, em contrapartida, o entregador precisa cumprir o horário daquele turno. Se o entregador falar para mim, eu vou rodar só almoço, então ele vai ter que cumprir o turno. Se ele for para regular, das 10h30 às 2 da tarde. Se ele for para uma subpraça, das 11 às 2. Aquele horário ele precisa estar disponível. Entendi. Entendeu? Se o entregador falar para mim, eu vou rodar só janta, então ele tem que cumprir o horário da janta. Não existe um horário mínimo então para rodagem no caso? Não, sim, o horário é das 18. Ou digamos assim, um horário acumulativo. Tipo, por exemplo, uma pessoa que trabalha em CLT precisa cumprir 48 horas semanais. Para ter para que o chefe dela vê ela com bons olhos. O iFood você não precisa ter várias horas logadas por semana, por exemplo, que o iFood te deu quando você está logado, você tem que fazer seu trabalho. A ideia do aplicativo é você ter constância. Se você loga no aplicativo, você tem os dias que você loga e cumpre os requisitos naquele dia que você logou. Cumpre o horário logado, não tenha rejeite, faz as entregas certinho. Isso eu digo para a nuvem também. Se o nuvem logar, ele vai se comprometer a logar só na janta, ele loga às 6 e fica até meia-noite. Isso já conta muito para a pontuação dele. Então eu entendi qual que é a pegada. Eles contam por turno, não é por Exatamente, hora. por turno. E o fato de você ter aberto esse leque de opção para o seu motoboy, escolher horário, escolher dia, escolher turno, isso aí dentro das outras OL causou algum desconforto para alguém, ou até mesmo por iFood? Ninguém nunca chegou a falar nada para mim assim sobre isso. Mas e o iFood? Não chegou a falar. O iFood entende como? Tipo, caramba, todo mundo o iFood meio que obriga a pessoa a fazer os horários e você não. O iFood não chega. A única coisa que ele questiona é a aderência. A gente tem uma reunião que é lá onde a gente olha o desempenho. A aderência é pode escorregar. A minha aderência é assim, a minha escala hoje no almoço eu tenho que colocar lá 40 motoboys. A aderência conta quantos motoboys eu coloquei dentro daquele turno. Então se eu coloquei 30, a minha aderência foi de 30 motoboys. Então foi 90%, não foi 100% do que foi pedido. Entendeu? Então o que o iFood vai cobrar de mim é que a contrapartida de eu deixar o motoboy escolher o turno que ele vai rodar é que eu tenho que acabar contratando e me virando para poder cumprir aquela escala daquele turno, dos 3 turnos que eu tenho, que eu me comprometi em contrato com o iFood a apresentar. Então a partir do momento que eu não apresentar essa escala em 100%, se eu estiver abaixo do 100%, o iFood vai começar a me cobrar. O que está acontecendo? A gente precisa saber, a gente precisa entender aonde você está errando para a gente poder melhorar. Entendi. E vocês sendo uma OL, quando surge um problema, o motoboy tem que falar com o iFood. Então a OL, ela basicamente, você tem que controlar tempo, quantidade de motoboy e fazer distribuição de valores? Ou fora disso que a gente sabe, a OL tem mais alguma coisa com o iFood? Porque a gente não entende. É o que todo mundo fala, nossa, mas você para muito. E as pessoas falam, o cara tá ganhando nas nossas costas. Mas qual que é a forma de recebimento de vocês? Vocês ganham por motoboy online, por tempo online, por escala de motoboy concluída, por mês?
É um contrato separado de cada OL? Qual que é a forma que vocês trabalham? Porque é uma dúvida que todo mundo tem, todo mundo, às vezes você está parado nos lugares, as pessoas falam, mas o dono da OL está ganhando nas minhas costas. Mas e realmente o que acontece? Então, é assim, o OL a gente não ganha por entregador que a gente coloca, a gente não ganha diária, a gente não ganha mínimo garantido. Tem eu vejo muito entregador falar realmente isso do que você está dizendo, chegar e falar, o OL tá ganhando nas minhas costas. O OL está ganhando 30, 40 reais por cabeça que ele está colocando, e não é. Pior que eu já ouvi falar sobre isso mesmo, é verdade. Não é, a gente ganha um percentual da entrega que o cara faz, só isso. Então o nosso valor vem o valor certo, mas em cima do valor do que a gente entrega, o iFood. Então é por isso que você vai ver a comanda tá R$7, mas na tua corrida, na tua tela tá R$5,50. Então esse percentual é distribuído para vocês. Não, o que você ganha ali, o que aparece no seu extrato, você vê que a gente não desconta nada. Sim. Você está falando da comanda do restaurante. E isso eu não entendo como funciona, porque o iFood nunca passou isso pra gente. Então eu vou me abster disso, porque eu não sei como é que funciona. Porque é estranho o rateio de repasse ali. Porque já aconteceu de eu pegar a comanda de restaurante e ver que tá taxa zero. Ainda mais só que você está recebendo por aqui. E quando você pega, mas aí quando você pega 3, que acontece muito, uma foi cobrada 7, outra 9 e uma 10. Devido à distância, mas a sua corrida saiu 12,50. Você fica pensando, caramba, 10 com 9 já dá 19, com 7 deu 26. Por que eu só peguei R$14? Essa é uma reclamação então, gigante. O povo sempre pensa o que eu pelo menos tinha essa impressão e estou tentando tirar aqui antes de ser agressivo. Tô brincando. Mas foi uma das discussões a gente achava que era isso, vocês ganhavam em cima disso. Eu até onde eu sei, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas, é um contrato, então me corrija se eu estiver mentindo. Mas rejeito é descontado de vocês, o rejeito, o problema que o motoboy ocasiona com o aplicativo ali, falta de motoboy, até onde a informação que eu tive era isso. Então vocês não têm isso, vocês têm percentuagem de entrega e não do motoboy. Se o entregador tem entrega, a gente ganha. Se o entregador não faz entrega, a gente ganha. Para deixar bem claro, esse mês eu ganho 5, eu não posso ter 5 de conta, porque eu não sei se no próximo mês eu vou ter 4 mil de lucro. Se eu vou ter 7, você nunca sabe o que você vai ganhar, não é todo mês igual. Não é todo mês. É um mês, então, depende da demanda. É tudo ligado à demanda de entrega. Então se tá fraco pra gente, porque deu uma diminuída, pra vocês se então pensa comigo, assim, o entregador mantém o tempo online, ele faz as corridas certinho, não tem rejeite, para que ele consiga receber mais corridas. Recebendo mais corridas, o entregador ganha mais. O entregador ganhando mais, o OL ganha mais. Simples. É uma conta paga. Por isso que tem casos que as OL baba o ovo do motoboy que roda. Porque o motoboy ele é a mesma coisa. É tipo, eu comparo muito a vida do motoboy com a vida de um vendedor de carro, por exemplo. O cara vender 5 carros no mês ali, ele tá bem. Né? Ele conseguiu vender 5 carros, ele vai estar bem. Só que no próximo mês, ele não sabe se vai conseguir vender os mesmos 5 carros. Claro que não, porque ele já vendeu esses 5, por que ele vai vender os mesmos 5 carros novos? Isso é golpe. Você tá vendo, cara? As comparação do Taborda, gente? Tem coisa que não precisa nem comentar. Não precisa mesmo. Vamos dar atenção pro Gabriel, porque o Gabriel ele tá sendo melhor. Ele no mês que vem não vai vender os mesmos 5 carros de novo, Gabriel. Como que pode, Gabriel? Isso é golpe. Os mesmos 5 carros não vai mesmo, né? Mas mais 5 carros, talvez. Muito bem. E hoje, como o motoboy ele loga 10h30 e ele fica até meia-noite. Esse é o horário, o maior horário que tem. Para você na Moeda, você trabalha de que horas a que horas? Porque as pessoas têm a impressão de, nossa, o cara não faz nada, mas a gente acompanha um pouquinho. Você chegou a uma parte que eu queria falar. Então, nós, donos de OL, todo mundo pensa, é bem fácil, o OL tá lá atrás do computador, o motoboy tá chuva e sol na rua, passando veneno. Eu também fui entregador, não sei se vocês sabem que eu fui entregador, eu trabalhei no iFood como entregador, então eu passei tudo o que vocês passaram, eu também passei. Só que aí a OL, o dono da OL, ele tem que ficar na frente da tela o tempo todo, olhando o que o entregador está fazendo, cobrando se o entregador está rejeitando, cobrando o entregador de logar. O turno acaba meia-noite, aí a gente começa a colocar a escala do dia seguinte. E ainda tem motoboy chamando a gente.
Então todos os dias a gente ainda tem motoboy que a gente está respondendo 2 horas da manhã. Eu ia falar isso. 2 horas da manhã eu ainda tô lá na frente da tela respondendo entregador. Então, tipo, e isso há quantos anos eu tô aí trabalhando no iFood? Já tô há 6 anos. Entendeu? 6 anos. E 6 anos que eu não tenho folga. Porque o iFood ele para quando? Ele para lá às 6 da tarde no dia 24 de dezembro e às 6 da tarde no dia 31 de dezembro. Só. No dia 1º e no dia 25 a gente trabalha do mesmo jeito. O que eu acho que acontece é que os motoboys olham o dono do OL como um sócio do iFood. Um inimigo. Não, um sócio do iFood. Só que na realidade, o OL, o dono do OL, é basicamente um funcionário do iFood. E do motoboy. E do motoboy. Cara, eu vou falar assim, dele. o iFood, desde que o iFood, a minha vida mudou em decorrência do iFood. Se não fosse o iFood hoje, eu não teria nada do que eu tenho hoje. Verdade, olha essa parede, galera. Olha essa parede aqui, ó. Não é desenho não, eu não hein? tenho nada, assim, eu só tenho a agradecer o iFood me ajudou muito. Assim, desde quando eu era entregador, sempre ajudou. Eu peguei uma época boa como entregador, mas isso também não posso dizer. Sim, sim. Entendeu? Aí depois eles me deram a oportunidade como dono de uma OL e eu cresci bastante dentro do iFood. Então até hoje eu posso dizer assim, não me arrependo de ter começado a trabalhar com o iFood, de ter largado as coisas que eu fazia lá atrás, que eu abandonei tudo para começar a trabalhar com o iFood. E tô aqui até hoje firme e forte e gosto do que eu faço. Sim. Entendeu? Gosto muito, tenho orgulho do que eu sou hoje. O que eu digo assim, que você basicamente é um funcionário do iFood também, porque se você largar tudo e não dar a devida atenção para a sua OL, acaba. Sim, né? Você a meio que gente tem uma obrigado. base, vocês sabem que a gente Sim. tem uma base, a gente tem quem ajude a gente a olhar a tela. Só que a gente não pode largar 100% na mão Pois do é. outro. Qualquer empresa, se o dono largar 100%, ela não vai para frente. Exatamente. Uma das coisas que eu também estava com dúvida de saber, inclusive a Thaísa no Instagram mandou essa pergunta, a gente colocou no Instagram, né, fizemos uns stories lá e colocou uma caixinha de pergunta para alguns motoboys, queriam esclarecer algumas dúvidas. E uma das dúvidas que mais tiveram ali nas caixinhas foi a questão dos 20 minutos. Os 20 minutos, você trabalha 3 turnos, 20 minutos por turno de folga. E isso era uma reclamação minha também. É uma das coisas que eu não gostava também na época que eu trabalhava com ele. Cara, 20 minutos, às vezes, por exemplo, eu trabalhava na subpraça do Barigui, saía do shopping e ia fazer uma entrega lá no SIC. Só que ia lá no meio da favelinha do SIC lá, e agora, onde é que eu tenho? Que eu não conheço nada do SIC. O cara vai falar que o SIC não tem Mas favela. não, capaz, é que vocês não viram onde que eu moro, lá no Morro do Pio 12, lá em Pinhais. Meu Deus, eu tô ficando com E eu não conhecia nada do SIC. Eu sabia voltar porque tem um GPS. Eu não conheço nada do SIC, realmente não conheço. Mas eu voltava. Aí eu pensei, vou pegar uma pausa para eu poder comer alguma coisa, ir no banheiro, tomar uma água e dar uma descansada. Nesse caminho de lá para cá já ia tocar outra. E eu ficava nesse looping eterno, entendeu? Eu nunca conseguia parar. E quando eu conseguia, esses 20 minutos parecia que era 5, porque passava voando. Entendeu? Eu acho que é uma das principais reclamações. 20 minutos às vezes não dá pra você achar um Você já banheiro. viu eu vou colocar uma analogia e um exemplo, vou colocar assim, não uma analogia, mas um exemplo. Pensa um entregador de telemarketing, trabalha 6 horas, quanto tempo de pausa ele tem? Não faço ideia. Tem 20 minutos a cada não sei quantos minutos, mas só que é menor o tempo. Ele tem, se não me engano, Ele não tem, eu tô falando a pausa de almoço de uma pessoa que trabalha 6 horas. 20 minutos. Trabalha 6 horas? 20 minutos. Tá brincando, não sabia dessa não. Então, ele Mas é que para. ele tem as pausas no meio, né? Então, o entregador de Sim. telemarketing tem pausa porque tem as regras lá do sindicalista deles lá que eles têm que ter uma pausa. Isso se torna um descanso. Porque tem que ser um descanso porque o cara tá no telefone, o tempo inteiro ali, então ele tem que parar. Sim. Só que aí o iFood colocou isso aí é uma opinião minha, tá? Não tô dizendo que é do iFood, mas é o que eu vejo. Certo. Cada turno ele tem um tempo de início e um tempo que termina. Então Certo. das 10h30 às 2. Quanto tempo tem das 10h30 às 2? 6 horas. 6 horas, certo? Dá um pouquinho mais, né? Ou um pouquinho menos. Não, tá certo, 6 horas. Sim. Aí você coloca lá o tempo de pausa desse das 10h30 às 2, são os 20 até as minutos. 2? Até as Sim. 14. São 3 horas e meia, gente. 6 horas. Vocês têm uma... 3 horas e Não, meia. mas Olha a diferença aí, do pô. segundo turno que você tá falando, né? Não, tô falando do primeiro turno, das 10h30 às 2. 3 horas e meia. É verdade, porque é 10, 20 minutos por turno, 12, são 3 13, turnos, né? Dá 3 horas e meia. Entendi agora. Então aí o iFood ele vai colocar, ele tá te dando aquela pausa ali porque ele tá entendendo que você tá rodando no turno do almoço. Uhum. Ele não sabe que você vai emendar o turno da tarde.
Entendi. Entendeu? Então você tem 20 minutos para aquele turno. E quando você for o segundo turno, é um outro horário de trabalho, não está contando o mesmo horário de trabalho. Sim. Então se você tem um outro horário de trabalho, você tem mais 20 minutos de pausa. E o terceiro turno você tem mais 20 minutos, Entendi. somando o total de 1 hora. Entendi. Então a culpa não é do iFood, é do cara que quer rodar os 3 turnos, né? Eu coloco, eu tenho muito entregador na minha equipe que com certeza se assistir isso vai querer me estrangular depois. Que quer rodar 3 turnos e o cara fala, mas eu preciso parar para almoçar. Eu falo, pode parar, você não roda o turno da tarde, roda o turno do almoço, Segura vai na pra tela, casa, segura na tela. faz tudo que você tiver que fazer. Às 6 você volta, você vai ter um tempo muito hábil para você Mas poder é muito, o cara não todas as consegue coisas. comer tanto também, né? Você só mas queria pensa, uma hora. O cara não vai. Olha o tanto de tempo que o cara tem pra resolver as coisas dele. Se o cara, isso, eu tô dizendo assim, pra quem acha ruim, tem 20 minutos de pausa, não é o suficiente, pula um turno. Entendi. Roda um Só almoço, que aí que é o ponto. Pense num cara que, por exemplo, na época que eu trabalhava lá na OL, a minha média era de 180 a 200 por dia. Não vou colocar por turno, porque eu trabalhava os 3 turnos. E eu precisava daquilo lá. Eu tinha que fazer aquilo ali por dia. Um cara que vai deixar de trabalhar um turno, digamos, da tarde, que é geralmente o turno mais tranquilo, o cara deixa de trabalhar o turno da tarde, ele, querendo ou não, vai deixar de fazer no mínimo R$50 ali, né? Às vezes mais. Às vezes mais. E aquilo ali, cara, dói no bolso. Se você colocar 50 vezes os 30 dias do mês, né? Sim, eu sei. Então, o cara não vai querer parar o turno da tarde justamente por esse motivo. Ou não vai querer deixar de trabalhar o turno do almoço para começar a trabalhar à tarde justamente Mas por eu esse acho que o iFood tinha que entender o seguinte, cara, ele quer que a pessoa roda, ele dá esses 20 minutos, ele sabe que todo mundo questiona os 20. 30 minutos já ajudaria um pouquinho. Eu também acho. Não seria mais fácil eles cederem mais 30 minutos pro motoboy do que arriscar ele segurar na tela e desligar a localização? E se o cara tirar 20 minutos no final dos 20 minutos do almoço e emendar os 20, termina os 20 minutos exatamente quando termina o turno? Às vezes não dá tempo. Não dá tempo, toca. Às vezes não dá tempo, toca. É impressionante, cara. Acabou a pausa. Parece que pum, quando aí, você pum. pensa, eu preciso de pausa, começa a tocar corrida. E essa questão das pausas aí, vamos isso é uma coisa que eu me estresso. Às vezes você quer puxar a pausa, você aperta pausar, Alta demanda. temos alta demanda. Cara, se você tem um tempo estipulado pelo próprio iFood, que você tem de pausa, e eles não te obrigam a trabalhar no seu horário de pausa, mas quando você vai pausar, eles não querem te deixar pausado. Eles querem que você aproveita para ganhar dinheiro. Não, mas não é isso. Aí que é o problema, porque daí fica um sistema meio, caramba, eu sou livre para tirar minha folga, mas a hora que eles querem o meu descanso, naquele momento eu tô ruim da barriga porque gordo só quer cagar. E sentar num lugar que não seja moto às vezes. Só eu pelo menos penso assim. Às vezes você fica sacudo o dia inteiro de trabalhar sentado em cima do moto. Você Você só quer sentar numa no calçada. tijolo, na grama, É. e você vai tirar esses 20 minutos, ou às vezes você tá com qualquer um outro problema. Mas o cara, você já viu que a alta demanda vai acontecer no horário que é o almoço mesmo. Isso é verdade. Eu já consegui tirar, eu nunca consegui tirar, na verdade. Isso é uma verdade mesmo. Eu nunca consegui tirar pausa no primeiro turno, que é do almoço, e nunca consegui fazer pausa na janta. Sempre conseguia fazer a pausa dos 20 há minutos. umas 2 semanas atrás, um entregador meu veio falar pra mim que ele precisava de uma pausa pra almoçar a 1 e pouco da tarde. A 1 e pouco da tarde é a hora que o cara vai buscar dinheiro. Mas é a hora que deu fome. O né? restaurante vai fechar para almoço. Cara, mas aí que tá, nesse ponto, nós como motoboys eu não concordo. O Gabriel foi motoboy, então sabe o que eu vou falar. Cara, motoboy não tem horário de almoço. Motoboy raiz não tem horário de almoço. Cara, o cara Você sabe que trabalha. eu trabalhei Sabe no qual iFood, motoboy eu tem almoçava horário? às 4 da tarde. Sabe qual? Todo dia. Então, mas é que se o organismo se acostuma, são pessoas e pessoas. Eu acho que é o seguinte, ele quer pausar meio-dia e meio, que é o horário que explode, ele tem que ter todo o direito de pausar, até porque se é transferido para outro, se é transferido para outro essa corrida, o iFood não pode travar, não, porque é 1 hora. Então isso, automaticamente a gente vai entender que o quê? O iFood, ele está trabalhando do jeito que ele quer. Não, o iFood, não, vocês têm 20 minutos, né? Então a gente vai fazer, nossa, mas no horário do almoço vai puxar pausa? Não interessa se é o horário do almoço não. O cara quer comer na hora do almoço, é ele que decide, a pausa é dele. É livre. Ele vai lá e tenta e não consegue. Mas eu não tenho vínculo nenhum com o iFood, eu não tenho carteira assinada, não tenho nada, e eu tenho horário
para cumprir. Eu estou cumprindo meu horário, mas a hora que eu não quero cumprir o horário, eu quero descansar, eu não posso. Pô, peraí, então eu já me torno um funcionário do iFood automaticamente, porque se o iFood está me proibindo de fazer uma vontade minha, por direito eu tenho direito de pausa, então é meu direito, não se tira direito. Isso é até na Constituição. Você muda, mas não tira direito já adquirido. É um direito adquirido, 20 minutos, já é pouco. Aí eu não consigo pausar agora? Pô, peraí, então Tipo, a conta você fecha. Você tá vira livre meio pra que, pausar. peraí, então se eu tô tentando e não tô conseguindo. Aí eu posso discordar com você em relação a tudo que você falou. É que se você precisa realmente tirar uma pausa, é 1 da tarde, o horário que está mais alta demanda no iFood, que é o horário de almoço, e você precisa tirar essa pausa e você não pode tirar em outro momento, quer dizer que está acontecendo um imprevisto com você, concorda? Então é só você chamar a tua OL e falar, eu estou com um imprevisto e vou precisar deslogar. Algum momento eu impedi algum entregador de Não, deslogar? sim, mas é que a gente tá. Mas a questão agora é a pausa, não a OL. Então, mas a pausa, porque a sua mas você tem que entender que no momento de alta demanda, a gente precisa de todos os entregadores para poder fazer a entrega, para não precisar voltar no assunto que eu falei anteriormente, fechar a praça. Então seria mais óbvio falar, gente, o iFood disponibiliza no horário que ele acha que tem que ser os 20 minutos. Então já tem que deixar claro, ó, você tem 20 minutos de pausa, tá? É todo dia mas que tem é aquela o horário. quantidade de entregas? Mas Não é todo dia. Pode ser que às vezes amanhã, às 1h30 da tarde, não esteja com uma quantidade gigantesca Então, de entregas. mas Então não é pode que- falar que você pode, você não pode tirar a pausa dentro desse horário, porque esse horário é o horário de pico. Porque o horário de pico amanhã pode ser gigantesco, o número de entrega, como pode ser menor. aí que entra. Hoje bombou 1h30 da tarde, ele não conseguiu tirar os 20 minutos deles. Puta, mas amanhã então eu vou usar minha pausa 2 da tarde. Mas amanhã, 2 da tarde, horário de alta demanda, explodiu. Pô, mas peraí, eu não consigo 1h30, não consigo 2. Amanhã eu vou tentar meio-dia. Também não dá porque tá em alta demanda. A gente não consegue saber o que o aplicativo vai oferecer no dia. Então, automaticamente, se eu tenho um tempo onde eu posso usar ele para fazer o que eu quiser, esse tempo ele deveria ser. Isso aí é indiscutível no meu ponto de vista. Você tem o seu horário de cumprir. Então, eu logo 10h30 para as 2, beleza, eu tenho que logar às 12h30 para as 2, mas eu tenho 20 minutos. Então, eu acho que eu tenho a opção de escolha. Eu tenho 20 minutos, eu vou fazer meus 20 minutos. Mas está em alta demanda. Putz, então eu não tenho mais esse direito, entende? Te tiram o direito. Gabriel, você pode colocar 10 motoboy para você. Hoje o iFood vai te dar mais 3 cidades para você controlar, beleza? Beleza. Você começa a controlar. Gabriel, amanhã não vai ter como, tá? Mas nós vamos ter que colocar a outra. Não, mas por quê? Não, porque a outra demanda. Não, mas a gente não tinha combinado que eu cuidaria disso? Não, a gente decidiu. Então, entende? Tirar o que é seu por direito, porque eles acham que tem que colocar alguém. Então não fica ruim para você? Também não fica ruim para você? Eu preciso Gabriel de 70 motoboys. Você vai lá, contrata 70 motoboys. No outro dia o iFood manda. Hoje só vai rodar 60. Mas iFood, os outros 10, a gente não tem demanda para isso. Tira 10. Automaticamente, o seu direito adquirido dos 70 te prejudica. Assim como esses 20 minutos podem prejudicar a gente. O que o Mike está querendo dizer é assim: você, como OL, como a Rápidos, ela dá esse direito do cara, aconteceu um imprevisto, eu preciso deslogar. Perfeito, entendeu? Isso a Rápidos oferece mesmo. O problema é que o iFood em si não te oferece isso, entendeu? E a briga geralmente é a discordância do motoboy, geralmente é com o iFood, entendeu? Putz, cara, eu quero tirar 20 minutos agora porque eu tô muito cansado. Ontem trabalhei até tarde, não consegui dormir direito. Só quero tirar 20 minutinhos aqui antes de começar a alta demanda. Você na tua cabeça pensa, eu acho que a alta demanda começa por volta de 11h30 e vai até por volta de 1h30. Você, vou dar uma pausa aqui, 11h20, pego 20 minutos, 11h40, pego de novo, trabalho. Só quero dar uma descansada, fechar um pouco o olho. Vai dar uma pausa, alta demanda. Pô, entendeu? É só isso que o cara quer. Então, isso aí é questão com o iFood, não com o OL. Tanto que, a princípio, a Rápidos faz isso, mas existem muitas OLs que o cara quer deslogar e a OL fala, não, você não pode, você tem que trabalhar, não sei o quê, né? E tem toda aquela briga. Eu nunca pedi. Quantas vezes o entregador já chegou pra mim e já falou, eu preciso deslogar, eu tô com uma entrevista aqui, eu preciso ir no banheiro, não tá dando pausa? Eu falo, desloga e os 20 minutos aí e volta. Exatamente, a Rápidos em si, ela te oferece muito bem esse tipo de tratamento. Eu falo por experiência própria. Mas a questão que o Mike está falando é justamente isso aí. O iFood te deu esse direito
e quando você quer usufruir do direito, eles tiram esse direito de você. Não que todos os motoboys de repente vão começar a fazer 20 minutos justamente em alta demanda. Não, o cara quer ganhar dinheiro de qualquer maneira. Sim. Ele vai querer Ele trabalhar. tá saindo para ganhar dinheiro. Exatamente. Para Para ficar fazendo pausa, né? Então ele quer ganhar dinheiro. Só que de repente, cara, o cara não tá bem, ele quer uma pausa. De repente eu quero a pausa. Entendeu? Isso é uma da. Eu acho que também é uma das coisas que os motoboys mais ficam bravos com o iFood. Porque eles sabem que é o iFood que faz Mas isso. automaticamente não a distribuição de culpa ela vem com o iFood, não, a OL. Porque o L é horrível. Então toda essa Tem que conversa. esclarecer isso também pra rapaziada. Toda que tá essa assistindo a conversa gente. era para esclarecer. E então, esse tipo de coisa não é culpa da OL, é culpa do iFood. O iFood que não tá deixando a questão da a coisa pausa acontecer. clara pro motoboy, né? Eu acho que deveria ser mais clara essa. Esse é outro, já aproveitando, já entrando em outro caminho, é uma outra coisa também que os motoboys também, foi mandado também na caixinha de pergunta lá, os motoboys ficam de cara que a comunicação entre o motoboy e o iFood é terrível, cara. É terrível, você manda e-mail pro iFood, o iFood não te responde. Muitas vezes você está ali com algum problema na entrega, precisa ser resolvido, manda no chat do iFood. Cara, quantas vezes já vi motoboy 1h30, 2h30 e o chat não responde, o cara fica preso naquele problema, naquela entrega. E a questão de punição também. Comigo aconteceu. O restaurante me acusou de algo, o Gabriel sabe, que não aconteceu e eu tento denunciar o restaurante, o iFood não liga. E o restaurante abriu uma reclamação, então toda vez que tocar minha corrida eu estou bloqueado. Eu tenho que sair da minha área de trabalho para estar ali. É uma área que eu gosto de trabalhar e sei trabalhar e ganho dinheiro. Eu não posso, então automaticamente eu estou perdendo. Porque nada contra quem roda na livre, mas eu não consigo, é horrível. Eu moro na fazenda, eu saio da fazenda, eu venho até o Perim e toco uma corrida no Tatuapé. Imagina para onde eu vou? Eu vou entregar em Araucária. Eu tenho que voltar. Da hora que eu chego no Xaxim, toca um bará pra fazenda, pra entrar na fazenda. Então você roda e o iFood ele não responde. Então dá a entender que o iFood ele dá tanta importância pro restaurante e deixa muito a desejar com o motoboy, como se o motoboy fosse nada. Por quê? Porque você vai no Batel Grill no domingo, você fica 1h20 esperando o lanche. E você questiona no aplicativo. Eles não te dão retorno. Mas você chega lá e demora um pouquinho para chegar, ou demora para chegar no cliente por qualquer motivo, você já tem um bloqueio, você já tem um tipo de punição e acontece muito. Então, a forma de vocês lidarem com isso. Então, no meu caso, vocês estão ali para me auxiliar nisso. E aconteceu e o iFood não resolveu nada, porque eu não estou na minha área de trabalho. Isso me incomoda. Como que é para quem está olhando e pensando, caramba, eu estou aqui, estou fazendo, e cada vez que alguém culpa o motoboy é culpado, mas cada vez que o motoboy culpa o restaurante continua com 50 motoboys pelo pedido, 2 horas, 1 hora, e nada é resolvido. Qual que é esse tratamento? O restaurante ser desligado do iFood por várias reclamações de motoboy, já ouviu falar? Não tenho ouvido falar. Pois e caso de motoboy não é 1 nem 2, são milhares. Então, por que o iFood... E às vezes não é nem só o restaurante, o próprio cliente também fazendo a reclamação. Verdade. Usando de má fé, na verdade, né? Tem muita coisa aqui. Até porque hoje tem o código, gente. Você chega, o motoboy pede um código. Você vai dar o código do motoboy e deixar ele embora sem pegar seu pedido? Sim. Se você faz isso, você é um tremendo imbecil. Você tem que ficar sem comer, seu idiota. Eu concordo mesmo, porque, cara, você dá o código para o motoboy. O motoboy confirma que foi entregue. Você confirma que foi entregue. Aí vai lá e o motoboy vai embora, reclama, vai embora com o bolo mordido. Cara, não faz sentido nenhum isso, cara. Né? Então, A ideia do código era para poder diminuir esse tipo de situação. Mas não mudou. No meu caso, particularmente, no restaurante, que eu não vou citar o nome, não vou fazer propaganda, mas eles dizem que houve uma reclamação. Eu pedi para ver a reclamação não veio do iFood. Veio do WhatsApp do restaurante. Para ver o WhatsApp, eles também não têm mais a conversa. Simplesmente os clientes ligaram e questionaram uma atitude minha que não aconteceu, então... E eu fui punido por isso, sem ter feito. Então, fica uma sensação de, eu não tenho meus 20 minutos, eu não tenho voz em cima do restaurante, eu não tenho apoio do iFood. O iFood não me ouve. Automaticamente você tem que procurar só L, daí se a L também não consegue uma resposta, a pessoa começa a criar um pouco de ódio da OL, então às vezes uma coisa leva a outra. A gente não pode culpar
só o motoboy, só o estabelecimento, nada. Mas que fique claro que a sua questão ainda está em pauta, tá? Sim, mas só que e quando não a sua acontece... questão está em pauta e eu estou correndo atrás dessa situação. Mas que aconteceu com você e para em quem não específico. tem essa ajuda, você tá me ajudando. Então eu não tive problema com o Pois é. Gabriel ainda. Esse é um ponto. Mas e quem não tem essa ajuda? Aí que é legal. Nós trouxemos você aqui porque nós sabemos a forma que você trabalha. Entendeu? Mentira, ninguém mais quis vir. Então você, a gente sabe que você tá ali para realmente ajudar o motoboy, né? Se ele precisar nessa questão de É que Só o que- entregador de OL tem que entender que a OL ela é a ponte entre o entregador e o iFood. Exatamente. Simples. Então, É o cara, elo. por que não faz isso, né? Então, por exemplo, não falando de você especificamente, mas Porque outras todos OLs, não se unem. muitas OLs, a gente tem muito Existe informação sobre uma isso. conversa entre vocês, donos do web? Cara, eu tô fazendo isso, é interessante. Ah não, eu não acho. Porque eu acredito que o que você oferece hoje, a questão da oficina, a questão do posto, que algumas ainda não têm, a questão da loja de celular, que é bem interessante, porque eu particularmente, meu celular tá ruim, mas eu precisava arrumar um outro que eu deixo em casa. Então eu consegui, e sem ninguém perguntar se era o que eu estava usando. Essa ajuda toda, ela é interessante quando você então não busca era o que você melhoria. tava Já é arte. É o celular reserva. Então essa questão, quando você conversa com os demais donos do web, qual que é o manifesto deles? Porque não tem. A gente... Eu tenho conversa com algumas OLs, alguns donos de OL aqui em Curitiba, falam. E a gente troca bastante informação. Eu sempre passo as coisas que eu faço. Tanto que tem OL de amigos meus que eu passei até convênio que eu fiz. Eu indiquei para esses outros OLs e esses outros OLs começaram a fazer convênio nos mesmos lugares que eu. Posto de gasolina, tem a loja de conserta celular, outro OL veio aqui, eu indiquei, entrou aqui também, está fazendo serviço com eles aqui. Não são todas as OLs, a do convênio de loja de celular é a Fire, que eu indiquei. Exato, na Fire, o conserto ali é bom, barateza, na hora. Eu indiquei, entendeu, para o pessoal da Fire e eles vieram e fizeram o convênio. O posto de gasolina também indiquei para outros OLs, entraram lá no posto de gasolina. Nós vamos até aumentar, uma indicação até que foi sua, que falou pra gente mudar, colocar o outro convênio lá de posto de gasolina que você tinha falado lá da rede do Condor. Não sei se pode falar a marca aqui, essas coisas, pode? Não, tá com você, tá com nós. Esse é o ponto. Entendeu? Tá com nós não, você não trabalha com a gente, cara? Como eu não trabalho com Tá você? com ele, tá comigo. Não, eu sou motoboy, eu tô junto com vocês. Agora eu vou falar que motoboy não é família. Motoboy é família, pô. Há sim uma conversa, não há um tipo de conversa que eu gostaria que tivesse. Mas há tentativa. Sim, eu gostaria que as OLs fossem muito mais unidas, os donos de OL Porque às fossem vezes mais eles unidos. deixam de se esperar em coisas legais, coisas que dariam um retorno bacana. Você que trabalha comigo, você sabe que hoje lá na minha base nós estamos em 2 OLs dividindo o mesmo espaço. Sim. Certo? A Caetano está dividindo espaço com a Rápidos lá no mesmo. Ela tem a sala dela, eu tenho a minha, mas é no mesmo. Caetano que também é um OL da hora, gente. Da hora. Eu tenho alguns amigos OLs, como eu tinha OL em São Paulo também, eu tenho outros amigos OLs em São Paulo. E lá tem um escritório de OLs amigos meus, eles estão em 4 OLs no mesmo escritório. E eles passam informação, assim, eles se ajudam, eles passam os convênios. Um convênio que um tem, todos têm. Entendeu? É um tipo de união que ajuda todos os motoboys. Fortalece. Entendeu? E é o tipo de união que eu gostaria que tivesse em Curitiba. Eu chamei outros OLs para vir dividir sala com a gente lá na minha base para que a gente pudesse estar mais unidos. Tem um contato Entendeu? melhor. Até porque eles veem a dinâmica da sua e quem sabe abraçar as coisas boas da Exato. sua e você olhar coisas boas da deles. Sim, e como virar uma está coisa só. acontecendo com a Caetano. A Caetano, eu passei muitas coisas das quais eu fazia com os meus entregadores que ela está adotando para os entregadores dela, e assim como ela está me passando muitas coisas que ela faz na empresa dela que eu adotei na minha. Isso é muito legal. Entendeu? Isso é muito legal. são experiências que estão sendo trocadas e que estão sendo agregadas para as duas OLs, entendeu? E eu queria que outras OLs também pudessem Vamos ouvir participar os senhores operadores de logística. Eu acho vou fazer a última pergunta que eu acho que deve ser uma das mais polêmicas. Lá vem. O que você acha sobre as paralisações, as manifestações? Ixi, essa pergunta Agora eu fui pra moer, né? essa de todas foi a mais difícil. Cuidado com quem vai falar que o cacete é certo na vida.
Cara, essa é o tipo de pergunta que eu não posso responder. Eu sabia que ele ia dar essa resposta. Eu não posso. Atrapalha no andamento do seu processo, isso atrapalha. A atualização atrapalha você com a OL. Com certeza. Aqui todos, você já esteve presente na Sim. minha OL quando tem paralisação, algo que eu posso dizer aqui e que é claro. Eu chego no grupo de poucos dias antes da paralisação, eu faço uma lista de quem vai entrar na paralisação e já demito todos. Por isso que ele não faz mais parte disso. Não. Eu faço uma listagem de todos os entregadores que vão participar da paralisação para que eu não coloque o entregador em tela, porque esse tipo de coisa poderia me prejudicar. Sim. Entendeu? Eu colocar o entregador em tela e ir para paralisação e Então você dá porque já aconteceu. Você dá a oportunidade do cara não ir trabalhar e Sim. não. Mas se o cara fala, não, eu não vou, daí chega na hora, ele vai na paralisação, e aí qual que é o... Eu tiro de tela. Se eu perceber que ele está no local da paralisação, eu tiro de tela. Entendi. Entendeu? Mas Porque isso te prejudica, no caso. se o cara estiver lá e eu não tirar, me prejudicaria e prejudicaria o cara também, porque se o cara ficar recusando, ele pode ser bloqueado. Sim. Dúvidas tiradas. Então, Rapaziada, é isso aí. Gabriel, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, desculpa qualquer Se coisa. inscreva no canal, clica no botãozinho de gostei, compartilha para os seus amigos, nos abrace, porque nós estamos abraçando vocês. O contato do Gabriel vai estar embaixo em algum lugar por aqui. Se alguém quiser falar com o Gabriel, quiser conhecer a Rapps, quiser conhecer a oficina que tem dentro da Rapps, sejam bem-vindos lá. Eu estou dizendo isso. Se quiser se cadastrar também, Se trabalhar com a gente. se quiser tirar tem dúvida vaga também, pode falar direto com o Gabriel. Tem vaga. Então, gente, muito obrigado. Valeu, é nóis. É isso. Fumo!